Alô, alô, alô. Bom dia para todos. Mais uma vez me encontro aqui, né? Na telinha do seu celular. Mas não é para brincar, não. É para aprendermos. Nossa disciplina hoje é de História, que se encontra no livro de vocês, na unidade 4, que tem como título Mitos e Saberes Indígenas e Africanos. Mas hoje eu irei passar só sobre povos indígenas, certo? Que se encontra nas páginas 491 a 497. Vamos ver primeiramente o que é mito. Mito são narrativas, histórias, né? Histórias fantásticas em que animais, plantas e até mesmo os objetos ganham vida na tentativa de explicar situações incompreensíveis aos seres humanos. Eu lembro para vocês que no começo da história apareciam esses mitos, né? E com o passar do tempo, essas histórias foram se modificando, foram acabando, e essas histórias, esses mitos, são histórias orais, não se sabe a data quando foram criadas e nem tampouco seus autores. Apenas a gente sabe que esses mitos, eles pertencem à cultura de um povo antigo, né? Vamos passar para outro tópico agora, mitos de criação. Primeiro, os povos indígenas, eles usavam a cosmologia alto-xinguana, explica que o Temiurco Mavutissini, entidade que simboliza o princípio organizador do universo. Essa cosmologia, ela trata do ramo da astronomia, estuda a origem do universo, sua evolução e estrutura. Mas para os indígenas, eles usavam a cosmologia, que estava relacionada aos mitos de criação. Então, essa entidade que simbolizava o princípio organizador do universo, né, o que ele fazia? Ele entalhava os seres humanos em madeira retirada do piquezeiro original e dava vida a esses seres soprando com fumaça. Olha aí. E através deles foram criadas as primeiras mulheres, entre elas a mãe dos gêmeos, que é o Sol e a Lua, e que serviram de modelo para esculpir os seres humanos. Vamos agora por mitos de criação dos povos africanos. Vocês sabem que a África ela é considerada o berço da humanidade, mas por quê? Porque os vestígios mais antigos dos seres humanos foram encontrados nesse continente, no continente africano. E eles praticavam uma religião que recebeu o nome contorno de sincretismo religioso, certo? Por quê? Porque eles usavam as imagens dos santos para associá-la aos deuses de sua religião. Mas o que é sincretismo religioso? É a reunião de diferentes doutrinas para a formação de uma nova, mas construíam, né, formavam essa religião, essa nova religião, mas eles mantinham características das originais. Vamos passar agora os saberes povos indígenas. Quando os europeus chegaram ao Brasil em 1500, eles já encontraram esses povos indígenas, não foi? Eles viviam da caça, da pesca, da coleta e da agricultura. Claro, tinham que sobreviver, então saíram atrás de alimentos, né, na própria natureza. Então eles caçavam animais para poder matavam, tratavam para poder assar e comer. Pesca, os peixes, também da mesma maneira. A coleta, eles colhiam frutas, frutas para poder comer. E a agricultura, que é a prática onde a gente cultiva os alimentos que chegam até a nossa mesa. Eles também mantiveram o equilíbrio entre o universo e a humanidade. Eles souberam bem usar
à natureza, né? Contudo, praticavam agricultura, construíram suas casas e domesticavam animais. Então, a prática dos indígenas é agricultura, construíram suas casas, que eram as ocas, e domesticavam animais. E a gente sabe que essa domesticação de animais hoje a gente conhece como pecuária. De maneira geral, os indígenas reúnem integrantes de uma mesma família em suas moradas. É o costume deles. E eles dormiam em redes ou com as esteiras no chão, que hoje a gente tem esse hábito, né? Tá com sono, arma uma rede e dorme. Então, esse hábito de dormir em rede foi herdado pelos indígenas. E hoje, o nosso país, atualmente, o Brasil, ele abriga 250 povos indígenas. Somando com esses 250 povos indígenas, há 890 mil indígenas. E eles falam línguas, 150 línguas, mas algumas já foram extintas, certo? E desses povos, aproximadamente 570 mil moram em terras indígenas aqui no Brasil, né? O restante migrou para as zonas urbanas ou rurais. Então, muitos deles acharam melhor e viver nas zonas urbanas, que é a cidade, e outros foram para as zonas rurais, que é o campo, praticar agricultura, a pecuária, né? E viver também ao ar livre. Pronto, nós vamos ficando, nosso assunto vai ficando por aqui, onde vocês precisam ler os conteúdos, como eu já disse, as páginas, precisam ler, precisam sentar e fazer as atividades, certo? Então, essa atividade, mais uma vez, se encontra na unidade 4, esse conteúdo, que vocês vão ler e estudar só sobre os indígenas, que se encontra nas páginas 491 a 497. Boa semana para todos, fiquem com Deus, estudem e façam suas tarefas, certo? Até a nossa próxima aula.